Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai comentar aqui o jogo válido pela 15ª e última rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista A3 na sua temporada 2024. O Grêmio Imprudente recebeu ontem aqui no Prudentão a equipe do União São João de Araras e venceu o jogo de virada pelo placar de 2-1. O Grêmio Prudente, na minha opinião, voltou a fazer um bom jogo. O time mostrou um futebol diferente do que vinha apresentando nas últimas derrotas. Né? O time vinha de uma sequência aí de 3 derrotas consecutivas, tirando aquele resultado da Matonense, né, que foi decretado a vitória do Grêmio Prudente pelaquela questão da Matonense, do WO, enfim. Mas no jogo dentro de campo, o Grêmio Prudente vinha de uma sequência ruim e a equipe precisava desse bom resultado para chegar à próxima fase. O time já estava classificado, mas chegar na próxima fase, uma sequência de 4 derrotas não seria legal. Então a vitória ontem foi importante para dar moral para os jogadores, para voltar a ter aquele apoio maior do torcedor, chegar na próxima fase com uma vitória e brigar por uma das vagas às semifinais do Campeonato Paulista. A gente falar do jogo, de como foi, como se desenvolveu o jogo, a gente fala dos confrontos da próxima fase da competição e o adversário do Grêmio Prudente na próxima fase. O jogo, como eu disse, foi um jogo muito disputado. O União São João fez um bom jogo, uma boa equipe. Uma pena o União São João não ter avançado à próxima fase, porque, na minha opinião, era uma equipe que apresentou um bom futebol, porém a gente sabe como as coisas acontecem. O União São João é uma boa equipe. No último vídeo avisei para o Grêmio Prudente ter uma atenção maior com o meia e capitão da equipe, né, o Felipe ex-Valdívia, agora Felipe Rosalém. Ele é um bom jogador, um jogador que tem uma boa movimentação. Ele se movimenta por todos os lados do campo, tanto na direita como na esquerda, sendo centralizado, bate falta, bate escanteio. Ele é um bom jogador. Tá aí um nome para o Grêmio Prudente, né? Quem sabe o Grêmio Prudente, no segundo semestre, a gente não tem a confirmação que o Grêmio Prudente disputará a Copa Paulista, mas em disputando essa competição novamente, o Grêmio Prudente poderia dar uma olhadinha com mais carinho para esse bom jogador do União São João. Falando do jogo em si, o União São João precisava do resultado, então o União São João iniciou a partida mostrando querer mais o gol, mas o Grêmio Prudente conseguiu controlar bem a partida. Acredito que o Grêmio Prudente no primeiro tempo teve as maiores oportunidades de gol, principalmente ali na reta final do primeiro tempo, um chute do Rafinha Potiguar de fora da área, acertando o travessão. Porém também o Luiz no primeiro tempo fez uma excelente, uma bela defesa. É aquela defesa que, se o fotógrafo do Grêmio Prudente lá, o Murilo Aguilar, posicionado lá do outro lado, conseguiu pegar aquela foto, é uma foto pro Luiz colocar lá num quadro na parede da casa dele, porque foi uma bela defesa. Isso foi um momento importante do União São João, mas eu acredito que no primeiro tempo o Grêmio Prudente foi um pouquinho mais superior ao União São João. Na volta os times foram para o intervalo com esse empate, né, de 0-0, e com aquele resultado momentâneo, o União São João estava fora da zona de classificação. Ele iniciou a rodada classificado, mas com o desenrolar da rodada, no final do primeiro tempo ele estava fora da classificação. Na volta do segundo tempo, acho que obviamente ele já tinha essa informação. O treinador do União fez algumas mudanças, o time veio de uma forma diferente, né? O time do União veio pressionando o Grêmio Prudente e conseguiu marcar o seu gol logo no início do segundo tempo. O jogador do União São João, o Léo Souza, fez um gol ali no 1 minuto do segundo tempo. Ali vale um ponto a ser observado, né? Como o Luiz Carlos sempre disse, não é porque o time venceu que tudo está certo e porque o time perdeu que tudo tá errado. Ontem o time venceu,
mas algumas coisas a gente precisa citar. Por exemplo, esse gol tomado pelo União São João. Na minha opinião, ali, acho que houve uma falha ali do Luquinha, né, porque a cobrança, a bola foi, foi uma cobrança de escanteio curta e o Luquinha ficou só observando. O jogador do União São João teve tempo de dominar a bola tranquilamente, e entrar dentro da área, chutar, e o Luquinha não pressionou o jogador do União São João. Tanto o Rafinha Potiguar deu uma dura nele, como o Luiz também deu uma dura no Luquinha, porque era uma bola que ele tinha que pressionar o adversário para o adversário não ter essa facilidade de dominar a bola. Também, na minha opinião, houve uma falha do goleiro Luiz, porque a bola acabou praticamente batendo nele e sendo rebatida para dentro do gol. Isso também tem que ser observado. E o Grêmio Prudente tomou esse gol. Eu pensei que o time ia ficar um pouco mais enervado, mas não, o time conseguiu ali dosar todo o nervosismo, porque a torcida já começou algumas poucas vaias ali no Prudentão, pelo resultado adverso. Mas o Grêmio conseguiu se encontrar de novo dentro da partida. O gol do Grêmio Prudente saiu aos 16 minutos do segundo tempo, com cobrança de pênalti do Luquinha. Uma boa jogada do Helder pelo fundo, né, pela direita. Ele acabou sendo empurrado, um pênalti até infantil pelo jogador do União São João, que ele acabou sendo empurrado dentro da área. A arbitragem marcou o pênalti, o Luquinha converteu aos 16 minutos do segundo tempo, marcando seu 7º gol no Campeonato Paulista. Depois o Grêmio Prudente tentou pressionar mais umas vezes. O Rodrigo Andrade enfiou uma bola para o Maranhão dentro da área de cabeça. O Maranhão acabou perdendo um lance. Normalmente ele não perde um gol daquele, mas aí depois, aos 39 minutos do segundo tempo, uma roubada de bola do Grêmio Prudente. O Rafinha Potiguar conseguiu roubar essa bola, meteu a bola pro Maranhão aos 39 do segundo tempo. Ele deu uma cavadinha no goleiro do União São João, fez o segundo gol, 9º gol do Maranhão no Campeonato Paulista, artilheiro isolado do Campeonato Paulista nesse momento. O Grêmio Prudente então conseguiu vencer a partida. Vou deixar aqui a escalação do time que entrou ontem em campo: Luiz, Jean Pablo, Rafael Melhorim, Félix Jorge, Helder, Lelkovic, Zé Vitor fazendo sua estreia, Potiguar, Rodrigo Andrade, Luquinha e o Maranhão. Esses foram os 11 que entraram em campo. Como eu disse, Zé Vitor chegou essa semana e já fez a sua estreia no time prudentino. Durante o jogo, o nosso treinador fez algumas substituições. Ele tirou o Zé Vitor, que fez a estreia, tirou o Melhorim, o Luquinha, o Rodrigo Andrade e o Potiguar. O Potiguar saiu com uma lesão, parece que sentiu uma coxa, a gente espera que não seja nada grave. E entraram o Coutinho, Marcondelli, Matheus Moreira, o Caio César e Matheus Silva. Para a próxima rodada teremos 2 baixas, né? Luquinha tomou o 3º cartão amarelo e o Potiguar também tomou o 3º cartão amarelo. Então esses 2 jogadores estão suspensos, não enfrentam o Red Bull Bragantino 2 no próximo fim de semana lá em Bragança Paulista. Os cartões são zerados, mas quem estava com 2 cartões e tomou o 3º tem que cumprir a suspensão. Eles estavam com 2, tomou o 3º cartão amarelo, terão que cumprir a suspensão. Então o Grêmio Prudente vai enfrentar o Red Bull Bragantino 2 lá em Bragança Paulista, o adversário do Grêmio Prudente na próxima fase. O time já enfrentou ele na 14ª rodada, que foi aquela derrota por 3-2. O time Prudentino perdia até os 40 do segundo tempo, 45 do segundo tempo. E na reta final o time conseguiu fazer 2 gols, um com o Jean Pablo e o outro com o Maranhão. Deu uma diminuída no placar. A gente espera que nesse novo confronto o Grêmio Prudente possa ter uma sorte melhor, fazer um bom jogo lá para decidir em casa uma das vagas das semifinais. Ontem no Prudentão tivemos 988 pagantes, um público ruim. Fazia tempo que o Grêmio Prudente não levava menos de 1.000 pessoas ao Prudentão. A gente fica um pouco chateado com a situação, mas eu acho que o torcedor deu uma afugentada pela situação do time, que o time vinha aí de uma sequência de 3 derrotas. Acho que o torcedor é um pouco isso, né? Se o time está bem, se o time está ali brigando por algo,
o torcedor vem acompanhar, mas o time perde duas na sequência, o torcedor já dá uma desanimada. Esse é o torcedor especial, o torcedor prudentino, mas a gente espera que o Grêmio Prudente, na próxima fase, né, nesse próximo fim de semana, a federação ainda não decidiu quais os dias e os horários dos jogos das quartas de finais, mas acredito que no próximo fim de semana o Grêmio Prudente vai até a Bragança Paulista, faça um bom jogo e consiga decidir trazer uma classificação, consiga fazer a sua classificação aqui diante do seu torcedor nas semifinais, buscando uma vaga nas semifinais. Passar aqui os confrontos que ficaram, né, das quartas de finais. Os confrontos ficaram o seguinte: o Votuporanga-se enfrenta o Marília, o Sport Clube São Bernardo enfrenta o Sertãozinho, o Grêmio Prudente enfrenta o Red Bull Bragantino 2 e o Catanduva enfrenta o Desportivo Brasil. O Grêmio Prudente finaliza essa primeira fase com 15 jogos, né? 9 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Marcou 30 gols, sofreu 19, ficou com um saldo de 11 gols. Essa campanha do time prudentino nessa primeira fase. O time agora tem uma semana para descansar. No próximo fim de semana tem o primeiro jogo das quartas de finais lá em Bragança Paulista, enfrentando o Red Bull Bragantino 2. A gente espera que o time tenha aí uma semana de bons trabalhos, que o Luiz Carlos Martins, justamente com a sua comissão técnica, consiga encontrar a melhor forma de neutralizar essa equipe do Red Bull Bragantino, que é uma equipe jovem. Na semana passada o Luiz tem uma entrevista dizendo que ele conseguiu identificar isso, né, que é uma equipe jovem, então o Red Bull Bragantino imprime um jogo de velocidade, então o Grêmio Prudente tem que saber usar a experiência dos jogadores que ele tem, assim como o Luiz, e para conseguir neutralizar as melhores formas de neutralizar o time do Red Bull Bragantino 2 e ir lá no Bragança Paulista fazer um bom resultado e trazer uma classificação, quem sabe, garantida para o time prudentino decidir aqui diante do seu torcedor no jogo de volta. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. O Grêmio Prudente está na próxima fase e a gente espera que ele consiga fazer um bom jogo nesses 2 jogos das quartas de finais e consiga avançar às semifinais do Campeonato Paulista. Grande abraço a todos, até mais, valeu!